Já fazem 25 anos que o Pokémon foi criado. Isso sim que é bastante tempo. Deixa eu dar uma olhada nessa seção de Pokédex. A Pokédex ela pode ser uma das partes mais assustadoras de alguns jogos de Pokémon. Por isso, nesse vídeo eu vou falar algumas delas. Mas já avisando aqui no início, algumas delas são realmente um pouco macabras. E são várias entradas. São mais de 100 entradas de Pokédex, então esse vídeo vai ser um pouco longo. Começando por Primeape em Pokémon Sun. Sabe que ele fica com tanta raiva que morre com o resultado. Seu rosto parece em paz na morte, entanto. Aconteceu em uma manhã. Um menino com poderes sensoriais acordou na cama, transformado em cadáver. A história de uma criança sendo transformada em um Pokémon pode ser estranha. O que é mais estranho é que eu não entendo o motivo de ser um cadáver. Em vez de ser a sua pré-evolução Abra ou Alakazam. A Alakazam não faria muito sentido porque já é um Pokémon mais desenvolvido e mais forte. Mas por que não o Abra? O Abra faria um pouco mais sentido se fosse a criança, por causa que ele só sabe o movimento, Teleport, que em todos os jogos a sua única funcionalidade é de sair de uma batalha, escapando dela, sem batalhar, sem saber nenhum outro movimento. Além do cadáver, ele já saber se defender faria mais sentido porque a criança acabou de ganhar esses poderes, entre aspas, e já não sabe como lidar com isso. O Kadabra já é um Pokémon que consegue lidar com essas situações. E já que falamos sobre a Alakazam, vamos dar uma olhada na entrada de Pokédex dele de Ultramon agora. Se confiar profundamente em alguém, deixará que fique com as suas colheres. Tudo que você come com essa colher, aparentemente é delicioso. Agora você pode estar se perguntando, qual é a parte assustadora disso ou estranha? Misture essa informação que eu acabei de falar e junta com isso. Os excrementos de Darumaka são quentes, então as pessoas costumavam colocar em suas roupas para se manter aquecidos. Se alguém sem querer pegasse uma colher de Alakazam, eu não invoco terminar essa frase, vamos pro próximo. Lembre-se de cada sonho que come. Raramente devora sonhos de adultos, porque as crianças são muito mais fáceis. Se isso parece ser um pouco perturbador e estranho, bem, que tal a sua outra entrada bizarra e estranha? Se o seu nariz coçar enquanto você dorme, é um sinal claro de que um desses pokémons está em pé em cima do seu travesseiro e tentando comer o sonho pelas suas narinas. Agora, além de saber de cada coisa perturbadora que Drowzee pode fazer, você sabe exatamente como ele vai fazer disso de uma forma ainda mais perturbadora. Haunter. Sua língua é feita de gás. Se lambido, sua vítima começa a tremer constantemente, até que a morte venha. Em Pokémon Crystal, ele se esconde no escuro, planejando tirar a vida do próximo ser vivo que vier por perto. Uma morte lenta, trêmula e triste. Por que tantas Pokédex têm a ver com morte? Eu não entendi isso ainda. Um Pokémon que parece ser fofo e só uma semente de girassol. Mas não. Segundo a sua Pokédex de Platinum, cai de repente no céu da manhã. Um ano depois de um verão frio, sua população explode. Bem, o que eu tenho de dúvidas entre isso é o que é estranho. Se é a população de Surken que diminui por causa de uma explosão entre eles, ou eles explodem uma população de seres vivos ou outros pokémons. Que é
As duas são estranhas de qualquer jeito. Um outro Pokémon fofo desse vídeo é Beautify. Mas igual o outro Pokémon dessa lista que era fofo, nem tudo sobre ele é fofo. No caso de Beautify, é que segundo a sua Pokédex de Black and White, diz, apesar da aparência agressiva, ele espeta com a sua boca longa e fina se for perturbado durante cortes de pólen. Então, se você ver algum Beautify algum dia, que eu acho meio difícil, não atrapalhe ele, ou você vai ser espetado. Agora, um Pokémon que eu realmente não consigo entender 100% da sua Pokédex é Cacturne, que tem 3 Pokédex estranhas. Primeiro, em Pokémon Ruby. Durante o dia, Cacturne parece imóvel, para não perder a imunidade com o forte sol do deserto. Esse Pokémon se torna ativo à noite, quando a temperatura cai. Ok, mas depois nós temos Pokémon Safari. Se um viajante estiver atravessando o deserto no meio da noite, Cacturne o seguirá. Em grupo desorganizado, os Pokémons estão ganhando tempo, esperando que o viajante se canse e torne-se incapaz de mover. E por fim, em Pokémon Emerald, depois de passar milhares de anos nos desertos áridos, seu sangue se transformou nas mesmas substâncias que a areia. E noturno, pois isso caça à noite. Agora, por todas essas Pokédex deu para entender simplesmente uma coisa: Cacturne é um Pokémon que é mais ágil e ativo à noite e que ele tenta comer alguns humanos. Só que eu tenho uma pergunta: como ele não tem dentes ou uma boca? Como ele vai comer alguém? Não tem algum sentido lógico. Para ele ingerir alguma coisa, ele precisa ter uma boca ou pelo menos dentes. Ele não tem nenhum dos dois, ele só tem esses buraquinhos. Que não dá pra ele comer alguma coisa que ele deve sendo. Só se ele sugar alguma coisa aí, tá bom. Mas um humano, que pelo que a Pokédex dele diz, é meio difícil. E sua bem evolutiva também tem várias Pokédex bizarras. Por exemplo, Duskull em Pokémon Platinum. Adora choro de crianças. Surpreende crianças, mas ao atravessar paredes e fazendo elas soar. Dusclops em Pokémon Ruby. O corpo de Dusclops é completamente oco. Não há nada, absolutamente nada dentro. Disse que seu corpo é como um buraco negro. Esse Pokémon vai absorver qualquer coisa em seu corpo, mas nada vai voltar. Esse é o Pac-Man fantasma, só isso que esse Pokémon é. E finalmente Dusknoir, em Pokémon Shield. Com a boca em sua barriga, Dusknoir engole seu alvo interno. A alma é a única coisa comida. Dusknoir vomita o corpo antes de partir. Se o outro era o Pac-Man, que não deixava nenhum rastro de nada, esse ele deixa o rastro de uma coisa completamente morta. Um trio maravilhoso. Spoink. Em Pokémon Ruby, Spoink pula em sua cauda. O choque de seu salto faz seu coração bater. Com o resultado, esse Pokémon não pode parar de pular. Se ele parar de pular, o seu coração irá parar. Então esse Spoink que tá parado. Não. 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 Spoink. Absol em Pokémon Sword.
Rápido como o vento, Harrison corre por campos e montanhas. Seu chifre curvo, em forma de arco, é extremamente sensível aos sinais de alerta de desastres naturais. Um Pokémon que te ajuda a se defender de qualquer desastre natural. Esse sim é o melhor amigo do homem. Spiritomb em Diamond. Um Pokémon formado por 108 espíritos. Ele está ligado a uma fissura em uma Old Keystone. Um Pokémon de 108 espíritos. Que em outras informações já foi descoberto que por causa de punições antigas. Mas o que me deixa intrigado sobre isso é se são Pokémon, espíritos de Pokémons ou espíritos de pessoas, de humanos mesmo. Isso é uma boa pergunta que eu acho que eu não vou ter a resposta tão cedo. Darkrai em Pokémon Pro. O Core diz que em noites sem lua, esse Pokémon fará as pessoas terem pesadelos horríveis. Isso é uma das características de Darkrai, de criar os piores pesadelos de cada pessoa, pela sua cultura e pelo seu poder. Então, por si só, sem essa descrição, ele já é assustador o suficiente. Victini. Em Pokémon White é citado que cria um suprimento ilimitado de energia dentro do seu corpo, que compartilha com aqueles que o tocam. Além disso, em outras Pokédex, é citado que Victini tem um poder ilimitado de conseguir fazer vitórias, que qualquer treinador que usar ele em batalha irá vencer. Isso não é verdade, já que todo Pokémon pode perder em uma batalha e então não é tão ao pé da letra. Yamask em Pokémon Black. Cada um desses carrega uma máscara, que costumava ser o rosto quando era humano. Às vezes, eles olham para ela e choram. Um Pokémon que morreu quando era um humano e tem que se lembrar de todos os dias de como ele era, olhando para uma simples máscara. Banette. Gera energia para lançar maldições fortes, enfiando alfinetes em seu próprio corpo. Esse Pokémon era originalmente uma boneca de pelúcia, lamentavelmente que foi jogada fora. Também em outras Pokédex é citado que o Pokémon ainda está em procura da criança por causa da rejeição. E por essas duas coisas dá pra entender que é uma boneca voodoo amaldiçoada. Mas por que algum pai ou uma família daria uma boneca voodoo para alguma criança? Porque se ela tem esses hábitos, ela provavelmente já tinha isso quando era uma boneca. Ai meu Deus, Growlithe, igual qualquer outro cachorro normal, é um Pokémon leal, mas aparentemente ele leva isso muito ao pé da letra. Um Pokémon com natureza leal, ele permanecerá imóvel até que receberá uma ordem do seu treinador. Até que você não mande o Growlithe fazer alguma coisa, ele não vai fazer nada. Nada. Growlithe não faz nada. Vamos ver até o final do vídeo se você ainda vai estar parado. Litwick. Em Pokémon Black, Litwick brilha com uma luz que absorve a energia vitais das pessoas e Pokémons e se torna seu combustível que queima. Um Pokémon que praticamente absorve a sua própria energia e usa como a energia dele.
Em outras palavras, ele rouba a sua energia. Que legal! Lampad, a evolução de Litwick, diz em Pokémon Black 2. Os espíritos que ele absorve alimentam o seu fogo maligno, que ele fica pendurando em hospitais, esperando que as pessoas faltem. Em outras palavras, ele fica do lado de hospitais até que as pessoas passem dessa vida para consumir a alma delas. Para um jogo de criança está começando a ficar realmente estranho. Sableye em Pokémon Ruby. Sableye leva uma vida tranquila nas profundezas das cavernas. Eles são temidos, entretanto, porque acredita-se que esses Pokémons roubam o espírito de pessoas quando seus olhos brilham na escuridão. Além disso, registros mostram que os olhos do Sableye são desse jeito por causa que ele ingeriu muitas pedras. Então ele é basicamente um Pokémon que leva aquela frase ao pé da letra: você é o que você come. E também é sinistro ele conseguir roubar a alma de uma pessoa só olhando no olho dela. Pokémons, nunca se sabe o que esperar deles. Griffon em Pokémon Sun, as histórias que agarram as mãos de crianças pequenas e que arrasta para a vista após a morte. Não gosta de crianças pesadas. Um balão dessa finura consegue levar uma criança até o céu, a ponto de ela ficar sem oxigênio. Ai, meu pai do céu. Gorbis em Pokémon Sapphire. Embora Gorbis seja a própria imagem da elegância e beleza ao nadar, também é cruel. Ao localizar uma presa, esse Pokémon insere a sua boca fina no corpo da presa e drena a presa de seus fluidos corporais. Draco aquático com beleza de peixe. É tudo que eu consegui pensar quando eu ouvi isso pela primeira vez. Porque eu não sei ainda, mas é engraçado de algum jeito. Isso me lembra algum Pokémon, mas eu não tô lembrando qual agora também. 11. Em Pokémon Platinum, sua programação foi modificada para permitir o trabalho em dimensões alienígenas. Não funcionou como planejado. Porque um Pokémon que é feito de códigos e de computação queria fazer trabalho em dimensões alienígenas. Um Pokémon Sun. Ele tem dificuldade em estabelecer uma linha entre amigos e comida. Ele tentará derreter e comer calmamente até mesmo aqueles que se dá bem. Então ele poderia estar em uma batalha dupla e comer o outro Pokémon. Esse Pokémon não tem um bom olho não. Não tem um bom olho não. Por acaso isso é comida? Deixa eu tentar. Golden Pokémon Alpha Sapphire. Ataca com os chifres retáveis. Ele dá um soco equivalente à força de centenas de boxeadores profissionais. Isso, para informação sua, Buda, eu acho que não é tão possível, porque você é um dragão de gosma. Isso é um Pokémon lutador. Você
pode ser poderoso com os seus poderes de dragão, mas como um lutador de boxe, eu acho que a sua carreira não vai decolar. Shuckle em Pokémon Emerald. Shuckle se esconde sob rochas, mantendo seu corpo aquecido dentro da casca, enquanto come frutas armazenadas. As bagas se misturam com seus fluidos corporais para se tornar um suco. Se você por acaso é uma criança e sua mãe gosta de fazer suco, apresente para ela o Shuckle, a máquina instantânea de fazer suco para toda a família. Que delícia! Larvitar em Pokémon Heart Gold alimenta do solo. Depois de comer numa grande montanha, ele adormece para crescer. Então ele ingere uma montanha inteira como uma refeição. Eu achando que não tinha como passar o das Quaps, achei um. Ao entrar em Pokémon Crystal, em apenas uma de suas mãos poderosas, ele tem o poder de fazer o chão tremer e as montanhas desmorecerem. Uma pré-evolução dele come as montanhas, a outra destrói as montanhas. Isso que é um ciclo da vida, eu acho. Delibird em Pokémon Ruby. Delibird carrega sua comida empacotada em sua cauda. É, uma vez, um famoso explorador que conseguiu chegar ao pico do monte Everest, graças a um desses Pokémons compartilhando a sua comida. Gratidão. Até os Pokémons fazem isso. Pylon em Pokémon Ruby. Pylon corre em linha reta, esmagando tudo em seu caminho. Não se incomoda nem mesmo se bater a cabeça em um bloco de aço. Esse Pokémon pode sentir um pouco de dor com a correção do dia seguinte, entretanto. E também existem relatos que por tanto eles correrem, eles perdem a memória. Morgash em Pokémon Eastbound. Ele envolve a sua presa em seus braços semelhantes a cabelos. Ele canta com uma alegria ao observar o sofrimento da sua presa. A cada minuto, ele olha para a presa e canta com felicidade de estar machucando ela. Um Pokémon perverso, sem nenhum remorso de seus atos. Mimikyu em Pokémon Sun. Sua aparência real é desconhecida. O estudioso que viu o que estava sob seu pano foi dominado pelo terror e morreu com o choque. Dustox em Pokémon Ruby. Dustox é instintivamente atraído pela luz. Exames desses Pokémon são atraídos pela luz brilhante das cidades, onde causam estragos ao arrancar as folhas das árvores à beira da estrada para se alimentar. O Pokémon Safari. Quando Dustox bate suas asas, uma poeira fina é espalhada por toda parte. Essa poeira na verdade é um veneno poderoso, que pode até mesmo deixar um lutador profissional doente. Esse Pokémon procura por comida, causando suas antenas como radar.
Pokémon se... Bem, se ele tivesse em um bom bando de vários Nuzlockes em cima de uma cidade, provavelmente a cidade ia ficar sofrendo bons danos. Mas horas em Pokémon Sun, quando encontra humanos ou Pokémon que gosta, congela os leva-os para sua toca fria, onde se transformam em decorações. Humanos e Pokémon são congelados até a morte para virarem decorações. Umbreon em Pokémon Gold, quando agitado, esse Pokémon se protege expirando sussurro venenoso em seus poros. Tá, ele basicamente solta os poros venenosos. E existe um ataque que faz isso, o Toxic. E o Umbreon em nenhum jogo aprende o Toxic. Então essa Pokédex é meio com... não faz o sentido em questão o que diz o jogo. Drampa em Pokémon Sun, Ultra Sun. Se uma criança com que faz amizade for intimidada, também encontrará a casa do agressor e queimará até o chão. Se alguma criança, querido amigo, sofresse algum tipo de bullying, a casa dessa criança que pratica o bullying seria queimada até cinzas. A Aquanid em Pokémon Sun oferece cabeçadas com bolha de água na cabeça. Pokémons pequenos são sugados pela bolha onde se afogam. Aquanid. Oricorio Balé em Pokémon Sun e bate suas asas para criar fogo, enquanto se move para os pássaros pela sua bela dança. Ele banha os oponentes com chamas intensas. Moon. Esse Oricorio bebeu o néctar vermelho. Os movimentos de dança apaixonados fazem com que seus inimigos entrem como estão no corpo e na mente. Além de ser um Pokémon pássaro com uma certa beleza, você pode escolher ser machucado por ele com chamas intensas ou por uma combustão no corpo e na sua mente. É ótimo quando temos duas escolhas e as duas são horríveis. Oricorio Senso em Pokémon Sun. Esse Oricorio tomou um gole do néctar roxo. Sua dança elegante atrai e envia as mentes e corações de seus inimigos para outro mundo. Em Pokémon Moon, convoca os mortos com a sua dança oricana. De sua malícia extrairá o poder de qualquer maldição de seus inimigos. Pokémon Ultra Sun. Ele encanta seus oponentes com a sua dança refinada. Quanto baixem a guarda, isso coloca ele sob uma maldição que levará à morte. Orbital em Pokémon Shield. Ele emite energia psíquica para absorver e estudar o que está ao seu redor. E o que está ao seu redor pode incluir coisas mais de 100 milhas de distância. Um bom radar de estudo. Malamar em Pokémon Itzbon. Ele atrai a presa para perto com os movimentos hipnóticos. Então envolve seus tentáculos em torno dela antes de acabar com ela com seus fluidos digestivos. Em Pokémon Shield, dizem que os poderes hipnóticos de Malamar
desempenharam um papel em certos eventos que mudaram a história. Ou você morre perto de um Pokémon, ou ele pode mudar os fatos históricos que aconteceram em algum momento. Slowbro em Pokémon Leaf Green. Diz-se que Shellder, que agarra a cauda do Slowpoke, se alimenta dos restos do seu hospedeiro. Então o Pokémon que está na cauda dele, que é um Shellder, come os restos de comida de um Slowbro. Ele deve passar um pouco de fome, porque o Slowbro ele é devagar, não porque ele come muito. Então por causa que ele é devagar, ele não deve comer muito, em uma quantidade rápida pelo menos. Slowking Pokémon Sword. Milagrosamente a inteligência lateja dessa Slowpoke foi extraída quando o veneno de Shellder correu por seu cérebro. E então, quando ele era um Slowpoke, algum Shellder foi até a sua cabeça e mordeu ele até ele evoluir. Que processo mais doloroso de evolução! Galarian Slowking em Pokémon Sword, uma combinação de toxinas e o choque da evolução aumentou a inteligência de Shellder, a ponto de Shellder agora controlar Slowking. Em Pokémon Shield, enquanto recita feitiços estranhos, esse Pokémon combina suas toxinas internas com o que é comido, criando poções estranhas. Então um outro Pokémon que mordeu a cabeça dele controla o corpo dele agora. E tudo que ele come, ele transforma em um tipo de magia. Metagross em Pokémon Sapphire. Metagross é o resultado da fusão de dois Metang. Ao caçar, esse Pokémon fixa a presa no chão, sobre seu corpo maciço. Em seguida, ele come a vítima indefesa, usando a boca grande em seu estômago. Tapu Fini em Pokémon Ultra Moon. Embora seja chamada de divindade guardiã, terríveis calamidades às vezes acontecem àqueles que se aproximam de forma intolerante a Tapu Fini. Por que alguma pessoa ia se empoderar na frente de um Pokémon lendário? Claro que isso não ia dar certo para essa outra pessoa que foi inventar um Pokémon lendário. Pump em Pokémon Itzpon. De acordo com contos antigos, esses Pokémon são todos possuídos pelos espíritos de crianças que morreram perdidos na floresta. Então, o Pump é um Pokémon que você consegue capturar. E o Pumping é uma criança. Eu não vou pensar mais nessa parte não. Tracking Pokémon Shield. Quando está batendo as batidas rápidas na batalha, fica tão preso ao ritmo que nem percebe que já nocauteou seu oponente. Isso eu acho engraçado, porque eu não penso que o Thwackey só tá batendo as batucas dele em qualquer lugar, mas sim no oponente. Eu não sei se isso é engraçado ou não. Sobe em Pokémon Sword. Quando está assustado, esse Pokémon chora. Suas magmas embalham o efeito de 100 cebolas, e ataques não serão capazes de resistir ao choro. Então, se um Sobble começar a chorar perto de você, você provavelmente não vai parar de chorar tão cedo. Iron em Pokémon Sword. Um combatente inteligente, esse Pokémon luta usando balões de água criados com a umidade secreta de suas palmas. Em Pokémon Shield, altamente inteligente, mas também esse Pokémon muito preguiçoso. Mantém esses inimigos do seu território, colocando armadilhas em todos os lugares.
Um Pokémon bem inteligente, só que o único problema de tudo isso é que o Drizzile ele é um pouco preguiçoso. No Shining Pokémon Sword, quando névoas escuras emanam do seu corpo, não se aproxime muito. Se você fizer isso, seus pesadelos se tornarão realidade. Caso isso acontecer perto de você, você provavelmente não vai ter um bom tempo. Calabreste em Pokémon Shield, ele gospe um líquido de sua boca para derreter através de cascas de Shelmet. Calabreste não come uma casca, come apenas o conteúdo. Isso é mais uma referência ao como o Calabreste evolui, que é uma troca pelo Shelmet, que é um Pokémon parecido com um molusco, alguma coisa assim. Então ele come o Pokémon como seu almoço, não tem nada demais. Enquanto os dois evoluem, porque é o principal lugar onde eles se encontram definitivamente. Honehead em Pokémon Sword. A alma de Honehead pertenceu a uma pessoa que já foi morta há muito tempo atrás pela espada que constitui o corpo de Honehead. Se alguma espada cortar alguém, então algum dia essa pessoa pode se tornar um Honehead. Tem muitas Pokédex que transformam humanos em Pokémons. Agora, uma coisa sobre os fósseis de Galar, que são as próximas Pokédex. Todas as Pokédex deles só falam de uma coisa: como eles não são construídos do jeito certo para conseguirem funcionar direito. Como pelo Aptos ou de ser um Pokémon de gelo, a Pokédex dele fala que ele não consegue se locomover muito bem. A Pokédex do Dracozolt fala que as suas partes mais parecidas com o dinossauro são mais fortes que a sua parte amarela, que é muito pequena. A Pokédex do Aptrovish fala que ele, por ele ter uma cabeça em si meio posicionada do jeito errado, a boca dele ficou em cima, então ele não consegue comer direito. E por fim, o Dracovish fala que ele é um Pokémon muito rápido, mas ele não consegue respirar a menos que ele esteja debaixo d'água. Então esses 4 Pokémons que foram revividos e colocados em outras partes não funcionaram muito bem juntos. Voltando em Pokémon Shield, seu corpo é coberto por néctar doce e a pele é doçor e espalhamente saborosa. As crianças costumavam comer como lanche. Por quê? Primeiro, esse é o meu Pokémon favorito do tipo dragão. Segundo, eles não percebem que isso é uma criatura viva e eles estão comendo uma criatura viva. Que sofrimento. E os próximos 2 Pokémons dessa lista são bons exemplos de Pokémons que não possuem sentimento algum a nenhuma ação. Hatterene em Pokémon Sword. Não importa quem você seja, se você trouxer fortes emoções para perto desse Pokémon, irá silenciá-lo violentamente. Hatterene em Pokémon Shield. Se você fizer muito barulho ao seu redor, você corre o risco de ser decepado pelas garras em seu tentáculo. Esse Pokémon também é conhecido como a Bruxa da Floresta. Um desses não mostra nenhuma emoção. Outro, caso você faça muito barulho, você morre. Legal! Raio em Pokémon Firehead. Suas cargas elétricas podem atingir até mais de 100.000 volts. O contato descuidado pode fazer com até mesmo um elefante de ano desmaie. Mas como um elefante de ano pode desmaiar no mundo de Pokémon, sendo que não existem animais nele? E como essa comparação conseguiu ser feita, já que não existem animais reais lá naquele mundo? Cubone em Pokémon Emerald. Ansia pela mãe, mas que nunca virá. Vendo a semelhança de sua mãe na lua cheia, ele chora. Mas as manchas do crânio
que ele usa não são lágrimas. Em Pokémon Silver, ele sempre usa uma caveira da sua mãe morta. Então ninguém tem ideia de como é sua face oculta. Um dos primeiros Pokémons da primeira geração que tinham uma Pokédex triste desde o início. Bem, deve ser difícil para essa bebê Cubone. Alola Marowak em Pokémon Shield. Dizes que as chamas amaldiçoadas que iluminam o osso que carregam por esse Pokémon causam a dor física e mental que nunca desaparece. Uma dor mental e física que não Eu tô começando a questionar se esse jogo é pra criança. Mas esse negócio de chamas não é só com o Alola Marowak. Porque também o Houndour tem essa mesma coisa. Em Pokémon Gold, se você for queimado pelas chamas que ele dispara de sua boca, a dor nunca irá embora. Então, dois Pokémons para ver isso aqui. A dor causada por um fogo nunca desaparece. Por que a gente precisava de dois Pokémons que tinham fazendo a mesma coisa? Quase a mesma coisa. Bufalente em Pokémon Shield. Esses Pokémon vivem em manadas de cerca de 20 indivíduos. Bufalente tira o rebanho, vai perder o cabelo. Bufalente que trair o rebanho vai perder o cabelo de suas cabeças por algum motivo. Um Pokémon com tanto cabelo, que provavelmente deve estar já no sangue daquilo, na pele, porque isso daí é quase uma peruca já que só que encostada na cabeça. Isso deve doer bastante. Que negócio cruel. Minchao em Pokémon Sword. Quando Minchao se depara com um oponente verdadeiramente desafiador, ele se torna mais leve, mordendo o pelo em seus braços. Doloroso. Só isso. Doloroso. Magnezone em Pokémon Sword. Alguns dizem que Magnezone recebe sinais do espaço através da antena em sua cabeça que está sendo controlada por algum ser misterioso. Além de ele ser controlado por você, que você captura esses Pokémons para usar em batalhas, ele também é controlado por alguma outra pessoa ou coisa que você não sabe o que é. Sandygast em Pokémon Shield. Sandygast habita principalmente praias. Ele assume o controle de qualquer pessoa que coloque a mão na boca, forçando-as ou aumentar o corpo. Então ele força pessoas a criar a evolução dele, o Palosand. Ele também tem uma Pokédex nesse vídeo, né? Ele tem. Palosand em Pokémon Moon. Encontrados sob o castelo, estão em massas de ossos ressecados daqueles cuja vitalidade foi drenada. Então a sua pré-evolução força pessoas a criar a evolução dele. E a sua evolução drena a vida deles e usa como decoração. Legal! Aqui em Pokémon Shield. Velhos contam que Golduck punham que aqueles que contaminaram seu rio, os culpados foram arrastados para a água e levados embora. Biuer em Pokémon Moon. Esse Pokémon tem o hábito de abraçar seus companheiros. Muitos treinadores deixaram esse mundo depois de suas
espinhas foram esmagadas pelo seu abraço. Eu não quero ser abraçado por um Beor. Não, 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 não e não. Blaziken em Pokémon Alpha Sapphire. Blaziken tem pernas incrivelmente fortes. Podem ser facilmente limpar um prédio, ter 30 andares em um salto. Os golpes violentos desse Pokémon deixam seus inimigos queimados e enegrecidos. Chutes quentes, é basicamente isso. E ele pula alto. Marnie em Pokémon Sword. Primeiro sintoma de sua face adormecida, a próxima sensação conceitará a intensação impossível de existir o desejo de arrancar sua pele. Então, caso você seja picado ou mordido por uma Marnie, o primeiro sintoma que você vai ter é uma picada de dormência, depois uma sensação de coceira, depois que ele arrancar a sua pele. Tá bom então, né? Toxapex em Pokémon Sun. Toxapex rasteja ao longo do fundo do oceano em suas 12 pernas e deixa um rastro de pedaços de pôr-sol espalhados pelo seu rastro. Então ele come um Pokémon e deixa o rastro de todo o Pokémon para trás. Em Pokémon Shield, dentro da bolsa de veneno em seu corpo, esse veneno é tão tóxico que um Pokémon tão grande quanto Wailord ainda sofrerão com 3 dias depois de entrar em vigor. Tá bom, o Wailord, sem contar a Gigantamax ou Dynamax, que são formas de deixar o Pokémon maior, ele é o segundo maior Pokémon de todos. Eu não lembro agora quantos exatamente, mas ele é o segundo maior Pokémon de todos. Ele sofre com 3 dias de veneno. Um Pokémon menor que o Wailord, eu acho que não ia aguentar nem um pouco. Corregano em Pokémon Sword. Com suas correntes de gelo, Corregano congela o encontro. Em seguida, leva suas vítimas para algum lugar desconhecido. O Frostlass que a gente viu antes, ele usa de decoração alguns humanos. Esse só leva eles para algum lugar desconhecido. Eba. Spectre em Pokémon Sword. Investiga seus arredores com todos os seus sentidos, exceto um. Ele não usa sentido de visão. Os chutes de Spectre separam a alma do corpo. Como que isso vai parar num jogo de criança? Gaia Moltres em Pokémon Sword. A aura sinistra que é semelhante a uma chama, esse Pokémon consumirá o espírito de qualquer criatura que atingir. As vítimas se tornam sombras apagadas de si mesmas. Ai ai. Eu nem sei mais o que falar a esse ponto. Magma em Pokémon Sword. Magma despeja sua presa com fogo, mas ele se arrepende desse hábito. Uma vez que percebe que queimou a sua presa, pretendia em uma batata frita carbonizada. Então depois que ele queima a sua presa, ele come ela, enquanto pretendia batalhar com ela. Pokémon Gold. Dizem que fica parado e quieto porque está vendo passar o futuro ao mesmo tempo. Então ele vê ao mesmo tempo que ele vê o que está acontecendo no presente, ele vê o que está acontecendo no passado e no futuro. Esse Pokémon não deve prestar atenção em pelo menos uma dessas linhas temporais. Também em Pokémon Shield.
As joias que estão enterradas nas cavernas onde esses Pokémon se aninham, mas você não seria delicado por garras e presas no momento que você entrar nas cavernas. Então o Gabite ele vive em cavernas cheias de joias, e quando você entra nas cavernas ele te ataca com as presas e espinhos dele. Kabutops, um Pokémon Silver. Com garras afiadas, esse feroz e antigo Pokémon declina a presa e suga seus fluidos corporais em Pokémon Sword. Kabutops contra a sua presa e suga os fluidos. A partes do corpo descartadas se tornam alimentos de outros Pokémon. Pelo menos ele dá comida para alguns outros Pokémons. Magcargo em Pokémon Alpha Sapphire. A temperatura corporal de Magcargo é de aproximadamente 1018 graus Fahrenheit. A água vaporizada com contato. Se esse Pokémon for pego pela chuva, as gotas de chuva instantaneamente se transformarão em vapor, cobrindo a área com uma névoa espessa. Então qualquer lugar que o Magcargo praticamente tocar vai derreter, porque é basicamente lava isso. Gardevoir em Pokémon Safari. O Gardevoir tem o poder psicokinético e distorcer as dimensões e criar um pequeno buraco negro. Esse Pokémon tentará proteger seu treinador, mesmo correndo o risco da sua própria vida. Acho que é melhor as Gardevoirs começar a pensar mais na vida dela antes de tentar se arriscar em salvar a vida de outra pessoa. Miltank em Pokémon Sun. Seu leite é rico em calorias e repleto de nutrientes. Portanto, se você beber muito, pode acabar como um corpo de um Miltank. Eu não vou tomar leite no mundo de Pokémon não. Principalmente se for de Miltank. Beldum, em Pokémon Ultra Sun. Com seus poderes psíquicos, ele reescreve as memórias dos seus oponentes. Você também já pode ter suas memórias escritas. Beldum em Pokémon Sun. Com seus poderes psíquicos, ele reescreve as memórias. Beldum pode fazer isso. Magikarp em Pokémon Platinum. Um Magikarp vivo por muitos anos pode pular uma montanha usando Splash. O filme continua inútil. Tradutor é movimento, não filme. Mas enfim. Então o Magikarp, usando o movimento Splash, que a propósito não dá nenhum dano e não faz nada também, além de só pular, consegue pular uma montanha. Ok. Gyarados em Pokémon Leaf Green. Raramente é visto na natureza. Enorme e cruel, é capaz de destruir cidades inteiras com uma fúria. Tá bom. Tá bom. Ok. Gigantamax Hatterene em Pokémon Sword. Esse Pokémon pode ler as emoções de criaturas a mais de 330 milhas de distância. No minuto que quiser sentir hostilidade, ele vai para o ataque. Gigantamax Snorlax em Pokémon Shield. Terrivelmente forte. Esse Pokémon é do tamanho de uma montanha. E se move tanto que uma também. Então ele não se move igual uma montanha. Gigantamax vive em Pokémon Sword. A energia Gigantamax aumentou a fofura da pele ao redor do pescoço de Eevee. A pele envolverá o inimigo capturado em seu corpo e cativado em sua mente. Em Pokémon Shield,
Tentando ficar ainda mais amigável e inocente, Eve tenta brincar com qualquer um por perto, apenas para acabar esmagados com o seu corpo imenso. Por que tem alguns pokémons fofos que fazem alguma das piores coisas? Por quê? Gigantamax Orbido em Pokémon Shield. Se fosse utilizar até a última gota do seu poder, poderia controlar as mentes de todos os seres vivos em sua vizinhança. Então, além do corpo dele parecer um OVNI, ele consegue controlar qualquer coisa perto dele, praticamente. Gigantamax Toxicity em Pokémon Shield. Fora de controle após o seu próprio veneno penetrar em seu cérebro, ele espalha pela terra em fúria, contaminando a terra com o seu suor tóxico. Quanto maior a Pokémon, maior o problema. Gigantamax Garbodor em Pokémon Shield. Emite gás tóxico pela boca e pelos seus dedos. Seu gás engolfar você, as toxinas irão infiltrar nos seus olhos. Gigantamax Killer em Pokémon Shield. As bolhas que ele explode são fortemente alcalinas. Qualquer oponente atingido por eles terão seus corpos rapidamente derretidos. Desde quando água derrete alguma pessoa? Queimar porque é quente tudo bem, mas derreter alguma pessoa ou Pokémon no caso? Meu Deus. Gigantamax Alcremie em Pokémon Shield lança escames de mísseis, cada feito com um creme carregado de 100.000 calorias. Seja atingido por um desses e sua cabeça vai girar. Não só girar, mas provavelmente alguém consumir tudo isso pode não ser tão saudável e acabar com algum problema, ou até por muito consumo de açúcar e até às vezes vomitar. Gigantamax Urshifu Rapid Strike Style em Pokémon Shield. Tudo o que precisamos é um clarão desse Pokémon pode tirar a vida daqueles que amam seus corações, ou assim eles dizem. Primeiro, quem disse isso? Segundo, que tipo de mal? Pode ser qualquer tipo de mal, raiva, por exemplo. Gigantamax Gengar em Pokémon Sword. Há rumores de que a boca gigantesca não leva ao seu corpo cheio de energia amaldiçoada, mas diretamente para a vida após a morte. Em Pokémon Shield, em suas lanças armadas, na esperança de roubar a vida daqueles que captura. Se você ficar diante da boca, ouvirá as vozes de seus entes queridos chamando por você. Gengar, por quê? Por quê? Agora chega mais uma das partes que eu acho uma das piores. A Mega Evolução. Mega Gengar em Pokémon Ultra Sun. Tenta tirar a vida de qualquer pessoa. Ele vai até tentar amaldiçoar o treinador que é seu mestre. O Gengar não ouve a ninguém e nem se importa com ninguém. Mega Gyarados em Pokémon Sun. Mega Evolução também afeta o seu cérebro, não deixando nenhuma outra função, exceto o encher de destruição, que queima tudo em cinzas. Mega Garchomp em Pokémon Ultra Sun. Seus braços e asas derreteram em algo com foices. Louco de raiva, ele continua o quê? Ultramoon.
Sua disposição é mais cruel do que antes de Mega Evolução. Garchomp esculpe seus oponentes com as foices em ambos os braços. Mega Ciso em Pokémon Ultra Sun armazena o excesso de energia da Mega Evolução. Entanto, depois de muito tempo, seu corpo começa a derreter. Então, conseguindo mais poder pela Mega Evolução, o corpo dela, ou dele, dependendo do gênero de Pokémon, começa a derreter. Mega Rage em Pokémon Sun. O excesso de energia da Mega Evolução transbordou de sua boca. Quebrando sua mandíbula, ele vomita nescas sem fim. Nevascas. Pokémon Ultra Sun. Quando ele expande um ar frio estupendo de sua boca, quebrando-a. Toda a área ao redor fica esbranquiçada. Então, só por causa da Mega Evolução, ele quebra a boca dele. Por quê? Mega Eudachio em Pokémon Moon. Quando Mega evolui, se torna mais viscoso do que nunca. Alguns dizem é porque o excesso de poder está causando dor. Então, a Mega Evolução causa dor até alguns Pokémons. Mega Metagross em Pokémon Ultramon. Quando sabe que não vai poder vencer, ele cava as garras e suas pernas em seu oponente e começa a contagem agressiva para uma grande explosão. Metagross, você não precisa, como é que eu falo, se suicidar para vencer uma batalha. Mega Manette em Ultramon. Mega Evolução aumenta sua vingança e o poder de maldição foi contido pelo seu zíper derramado. Então, agora ela tá mais forte e a criança que ela tava procurando antes não deve estar muito bem de ser se encontraram. Mega Alakazam em Pokémon Sun. Como resultado da Mega Evolução, seu poder foi totalmente convertido na energia psíquica. E ele perdeu toda a força de seus músculos. Então ele só tem poderes psíquicos. Se ele tentar machucar alguém com as mãos dele, não vai fazer nada. Mega Lucario em Pokémon Moon. Ele se prepara para enfrentar seus inimigos concentrado em suas energias mentais. Seu estilo de luta pode ser resumido em uma única palavra: sem coração. Ok. Mega Torrent em Pokémon Ultra Sun. Devido ao poder colossal derramado nele, as costas desse Pokémon se abriram. Seus intestinos destruídos nunca coisa que o mantém vivo. Então, ele tem o corpo dele rasgado e só os seus intestinos digestivos deixam ele vivo. Mega Salamence em Pokémon Sun. Qualquer um que esteja em seu caminho é dividido em dois. Quando esse Pokémon continua seu voo sem interrupção. Em Pokémon Moon, a Mega Evolução aumenta sua brutalidade e pode até ligar o treinador que o criou. Foi apelidado de o Crescente Encaixador de Sangue. Mega Houndour em Pokémon Ultra Sun. Suas garras vermelhas e as pontas de sua cauda estão derretendo devido às altas temperaturas intensas que são dolorosas para o próprio Houndour. Por que tantos derretem por causa da força da Mega Evolução? Mega Sableye em Pokémon Ultra Sun. Banhado pela energia da Mega Evolução, a gema em seu peito se expande, rasga sua pele e cai. Então,
a gema que ele segura, essa gema gigante, tava no peito dele e caiu rasgando a pele dele. Mega Absol em Pokémon Ultramon. Converte a energia da Mega Evolução em uma aura imitante. Pessoas desanimadas morrem ao choque de Alvero. Ok. Mega Kangaskhan em Pokémon Moon. Graças à Mega Evolução, seu filho cresce. Mas como a criança só sabe lutar e mais nada, a mãe fica preocupada com seu futuro. Então, além de fazer Pokémon sofrerem, a Mega Evolução também faz mães Kangaskhan ficarem preocupadas com a vida dos seus filhos. Parabéns, Mega Evolução, você se superou. E esse foi meu vídeo especial de 25 anos de aniversário de Pokémon. Eu sei que esse vídeo pode ser meio estranho por causa das entradas de Pokédex meio perturbadoras, ou só estranhas mesmo. Mas eu queria fazer alguma coisa grande e especial por causa que era aniversário de 25 anos de Pokémon. Porque foi praticamente a primeira franquia que eu tive contato com o Poképark 2. Então eu queria fazer alguma coisa no meu canal grande, comemorando os 25 anos dele. E que essa franquia continue crescendo mais e mais. E que eles parem de fazer tantas Pokédex bizarras. Meu Deus do céu.